Vendi uma já. Uma venda? Uma venda. Uma venda? O dia todo você fez uma venda? Uma venda. Pô, rapaz, assim não dá, pô. Você vendeu o quê? Quanto você vendeu? Vendi, deu 750 mil. Quanto? 750 mil. 750 mil? O que você vendeu? Eu vendi um anzol pro rapaz, aí ele não tinha linha, vendi a linha, chumbada, e aí ele oferecia um molinete novo, aquele mais moderno lá, e ele ia pescar no rio, não tinha barco, vendia aquela lanchinha de 22 pés, motordinha de popa, reboque, porque não tinha onde levar, e a blazer pra ele puxar. Rapaz, você vendeu tudo isso aí por causa de um anzol? Não, na verdade ele passou aqui em frente e perguntou onde tinha uma farmácia pra comprar um absorvente pra mulher dele. Aí eu falei, já que seu fim de semana foi pro saco, que tal a pescaria? Anzol, senhor? Vocês viram esse vídeo? É bem legal, a gente tinha visto uma vez. É isso. O vendedor, ele enxerga a necessidade e ele ajuda o cliente. O que é isso? Quando vocês falam assim, caramba, eu tenho receio de conduzir o cliente, ou de falar o preço, ou de colocar prazo, ou de perguntar de novo e aí vamos fechar. Eu tenho receio de fazer isso porque vocês ainda não entenderam. Vocês ainda não entenderam quem precisa de quem. Vamos lá, vamos fazer ao reverso. Você tá com uma dor de estômago, gente. Você tá indo no médico. Quem precisa de quem? Inicialmente, quem precisa mais de quem? Você precisa mais do médico. E você vai no médico e não vai no padeiro. Você tá com dor de estômago, você não vai na padaria. Você vai numa clínica médica. Porque você sabe que ele sabe mais do que você. Qualquer pessoa que procura um advogado sabe que o advogado, a advogada sabe mais do que ele. Só por esse início, você já deveria se posicionar. Só por isso. E aí, o que acontece? Quando essa pessoa chega para você, você precisa entender se ele é o seu cliente ou não. Ele só vai ser o seu cliente se ele puder pagar. Então, você precificou e você sabe que você precisa de X para fechar o seu mês. Ele pode ser bom, pode ser necessitado, pode ser o que for, mas ele só vai ser o seu cliente se ele tiver condições de te pagar, porque a gente precisa ter um compromisso com quem nos paga. A gente precisa ter compromisso e honrar as pessoas que nos pagam. Porque quando a gente honra as pessoas que fazem, que pedem de graça, a gente está tirando de nós, está tirando da nossa família, está tirando do próximo. Quando eu construo uma relação de amizade com o cliente, uma relação longa em que eu já fiz alguma coisa de graça ou cobrando menos, na intenção de que ele venha a contratar lá na frente, eu estou mal acostumando esse cliente, eu estou desempoderando esse cliente, eu estou tirando o lugar de outro que tem condições de me pagar e que entende, tem maturidade, honestidade para saber como as coisas funcionam. Gente, quem aí dirige sabe que uma pessoa que não dirige, ela anda de uma pessoa que nunca dirigiu, ela anda de um jeito na rua, ela anda no meio da rua, ela não vai para a calçada, ela não tem noção do que acontece com o próximo. Mas um pedestre que dirige, ele sabe os perigos que um carro pode gerar, ele pensa além do umbigo dele. E o que a gente peca é na mentalidade de escassez, de acreditar que esse cliente é a nossa salvação, que este próximo cliente é o cliente que vai pagar as minhas contas, porque eu estou dando poder a esse cliente e não a mim, a minha capacidade de atrair mais pessoas, a minha capacidade de resolver. E quando eu faço de graça ou eu cobro barato, eu estou me comprometendo menos, porque se eu cobro alto, a entrega também tem que ser alta. Se eu cobro baixo, eu não tenho risco. Então, se eu estiver desorganizada ainda, tudo bem, porque eu cobrei barato, então a pessoa não vai poder me exigir. Se eu fiz de graça, a pessoa não vai poder reclamar porque não pagou nada. Quem disse que não pagou? É a gente que está pagando. Ele não pagou, mas a gente está pagando. Então, ou vocês assumem e decidem e mantêm essa decisão todos os dias de que o cobrar barato significa cobrar menos do que a sua hora necessita e vale, ou fazer de graça, ou perder seu tempo com pessoas que
você está vendo que não vai fechar, ou você elimina isso, ou você limpa isso, ou você expurga isso do seu escritório, ou você vai continuar cego, sendo guiado por outro cego. Vai continuar passando perrengue. Gente, pelo amor de Deus, ninguém vai para o céu trabalhando de graça. Ninguém vai para o céu trabalhando de graça. Quando a gente faz de graça, ou quando a gente não cobra o suficiente, ou quando a gente não conduz o cliente no fechamento, deixa a cargo dele, a gente está sendo egoísta. Por quê? Porque que a gente está pensando aqui? Caramba, eu tenho 30 mil reais de conta para pagar no mês, e essa quantidade de cliente eu vou fechar, 30 mil no mês, exemplo. Pronto, eu vou me esforçar até aqui. E eu paguei minhas contas, ou paguei as contas do semestre, paguei as contas do ano, garanti por aqui. Então eu não vou me esforçar para trazer melhores clientes, eu não vou me esforçar para fazer outras coisas, eu não vou me esforçar para suportar o medo de cobrar mais caro, porque tem que ter muita coragem para cobrar mais caro, tem que ter muita coragem para perder um potencial cliente que você já se relacionou há muito tempo. Tem que ter muita coragem, mas é essa coragem que vai te permitir estar em outro nível. É essa coragem, porque a gente tem 200 milhões, mais de 200 milhões de habitantes no país, fora quem está fora do país. Não faltam problemas jurídicos, não faltam problemas, não faltam clientes. Se até o mendigo tem dinheiro, gente, como é que o cliente não tem, gente? Você chega na sinaleira da rua, você vê um mendigo lá com a perna toda arrebentada e uma latinha cheia de moeda dentro. Vai lá contar quanto dinheiro tem na moeda do mendigo. Como é que o cliente não tem dinheiro? Isso é uma mentira, isso não existe. Então, a gente está sendo egoísta por quê? Porque eu comprometo a minha estrutura. Ninguém consegue trabalhar sem dinheiro. Ninguém consegue crescer sem dinheiro. Não existe isso. Ninguém consegue criar sem dinheiro. Ninguém consegue fazer nada sem dinheiro. E se eu estou criando menos dinheiro do que eu preciso, é porque eu estou tendo ganhos com isso. Eu preciso encontrar os ganhos que eu estou tendo. Eu não sei quais são os ganhos. Eu sei que o que eu não estou rentabilizando hoje, o nível que eu estou rentabilizando, é porque eu tenho ganhos. E o meu trabalho diário é encontrar esses ganhos e quebrar esses ganhos, porque são falsos ganhos, não são ganhos verdadeiros, porque uma vida apertada não é ganho, uma vida difícil não é ganho, entende? Eu me dedicar a entregar o meu serviço, entregar o melhor, não é ganho e não receber nada em troca. Ninguém está ganhando com isso, você não está ganhando nada com isso, a gente não está ganhando nada com isso. Então, eu trago essas questões para vocês. Não é para vocês refletirem e acharem que está tudo bem e faz sentido, não. É para vocês tomarem decisão, tipo decisão. Amanhã eu não como mais açúcar. Amanhã eu não trabalho mais de graça. Amanhã eu não atendo mais de graça. Amanhã eu não cobro menos do que X. Nem que eu tenha que recusar X, Y, Z de clientes. É essa decisão. Uns vão tomar logo, outros vão tomar mais lá na frente, mas se vocês não tomarem as decisões certas, vocês não vão atrair as pessoas certas. Porque o cliente, a pessoa trata a gente como a gente permite ser tratado. Às vezes a pessoa não é abusiva, às vezes a pessoa paga lá, ou a pessoa paga o carnê do sofá, do carro que comprou em dia. A pessoa paga, é boa pagadora, mas termina sendo má pagadora com a gente, porque a gente permitiu, a gente educou a pessoa a dizer que pode. Não, comigo pode, comigo você pode atrasar, comigo você não precisa pagar porque eu dou conta. Que dá conta? Ninguém dá conta de ficar sem dinheiro, gente. Ninguém dá conta. Todo mundo que fica sem dinheiro quebra. Então a gente não dá conta, não. Então, quando eu for fazer a apresentação aqui, eu vou trazer mais questões. É muito importante que vocês se abram nesse sentido. Quando eu falo para vocês assim, gente, respeita o fluxo de qualificação no atendimento. Porque a pessoa, como eu coloquei no áudio no grupo, a pessoa, ela não compra o que ela necessita. A pessoa pode estar à beira de quebrar a empresa, à beira de perder uma marca, à beira de tomar uma multa de 50 milhões. Não importa, não está acontecendo. Ela vai pensar que não vai acontecer com ela. A gente é assim. Gente, pelo amor de Deus, a gente fica adiando exame médico, tendo dores, porque acredita que algo vai acontecer para salvar a gente. A gente vive na fantasia. Como é que o nosso cliente não vai ser assim? Ninguém paga para resolver uma dor que não é presente, uma
uma dor que não existe, ninguém paga. Então, o nosso atendimento, ele precisa mostrar que a gente trabalha para outras pessoas, que a nossa hora é escassa, que a gente resolve o problema dele, mesmo sem dar garantia. Quando eu falo resolve o problema dele, eu sou o melhor advogado, a melhor advogada para trazer tudo que é de mais atual para resolver esse problema em conjunto com o judiciário. Não sou eu que dou o direito, mas tudo que um advogado, uma advogada pode fazer neste país para você conseguir isso aí é o que eu faço. Eu sou o melhor para você nisso. Melhor do que qualquer outro. É isso que tem que estar muito claro para vocês. Quem precisa de quem? Você sabe mais do que o cliente. Não importa quanto você estudou, vocês todos sabem mais do que ele. E ele está pagando para resolver um problema que ele não sabe resolver. Ele pode ser mais rico que você, ele pode ser mais bem conceituado, ele pode ter mais status, o carro dele pode ser melhor, não interessa. O que interessa é que você sabe mais do que ele sobre esse problema que ele está sofrendo. É isso que interessa. Pronto, e você se colocar como a única opção. Não é você ficar... Sabe o que acontece? A gente faz um atendimento jurídico, esclarece a dor, só que quando a gente não toca no ponto da urgência e na necessidade, ele vai para o mais barato, é claro, gente. A pessoa está ali trabalhando toda a condução de venda para o concorrente fechar, e é isso que a maioria dos advogados fazem. O que quem está ganhando com isso? Quer dar aula de direito? Vamos fazer a mentoria. Quer ensinar direito? Vamos fazer infoproduto, vamos fazer aula para ganhar dinheiro com isso. Porque ninguém fecha cliente ensinando direito, não. Ninguém fecha contrato ensinando direito, não. A gente fecha contrato apresentando oportunidades, a gente apresentando, esclarecendo sobre dores e trazendo senso de urgência. A gente traz senso de urgência falando da nossa hora, falando da nossa agenda, falando da nossa capacidade de resolver e falando daquilo que a pessoa está sofrendo agora. Não adianta vender assessoria preventiva de problemas que não estão acontecendo. Entende? Por que é mais fácil fechar com a empresa que te procurou para fazer uma contestação e aí você oferece uma assessoria de partido? Porque ela já experimentou dor, entende? Então, para começar a gente a entender isso aqui.